Olá, em nome do nosso grupo, cumprimento aos professores da banca e aos nossos colegas de turma. O nosso grupo é composto por mim, o Divane, a Daniele, o David, o Iago Sardinha, a Joyce e a Paloma. O nosso livro é A Luta pelo Direito e o nosso professor orientador é Leonardo Chaim. A Luta pelo Direito foi escrita em 1872 pelo renomado jurista alemão Rudolf von Jhering, que estudou e lecionou em várias universidades da Europa. Na verdade, essa obra, ela inicialmente foi uma conferência para juristas que Jhering fez na cidade de Viena. E, devido à sua grande repercussão, ele decidiu transcrevê-la, para que fosse entendida por toda a gente do povo. Por esse motivo, é possível notar desde o início e ao longo de toda a obra o uso e o domínio da hermenêutica pelo autor, pois ele conseguiu transformar um instrumento de aprendizagem exclusivo aos juristas em uma obra acessível a todos, com exemplos do cotidiano e de fácil entendimento. É notável a importância dessa obra, porque ela nos leva a refletir a importância da luta pelo direito, indo à luta e não se acovardando diante dos obstáculos. Para Jhering, um direito adquirido sem luta é um direito sem valor, pois é o sacrifício que promove a união de um povo para que o direito prevaleça. A história do direito é marcada por luta desde a época primitiva, e essa luta pelo direito pode ser minha, sua e de qualquer indivíduo quanto de uma nação inteira. O direito que vigora hoje, em algum momento, foi conquistado por uma luta, por aqueles que defendiam o seu e pelos seus, que é uma luta para com a sociedade. Uma sociedade que busca pelo direito, ela busca pela justiça. A luta é regida por conflitos de interesses, e com o passar dos anos, o direito sofreu mudanças, e de acordo com as transformações da humanidade, ocorreram essas mudanças no direito. O marco histórico para mostrar isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje positiva os direitos inerentes a todos. Mas não podemos esquecer que se esse conflito do velho e novo, essas lutas, ao passar do tempo, foram violentas. E um exemplo claro é a abolição da escravatura. O direito é uma busca constante pela resposta do fim a ser alcançado. Também é usado como caminho. Para Jhering, o fim é a paz e a luta é o caminho para conquistá-la. E para exemplificar isso, ele usou uma metáfora no livro, que ele serve-se de uma das mais conhecidas metáforas para apontar que a luta é a parte integrante do direito. Por isso, a justiça sustenta numa mão a balança que pesa o direito e na outra a espada que serve para defendê-lo. A espada sem a balança é a força brutal. A balança sem a espada é a impotência do direito. Jhering discorda dessa teoria do nascimento do direito que aconteceu de forma fluida e sem dificuldade. Ele critica essa visão romântica. As mudanças no direito são moldadas pelos processos históricos e não acontecem sem luta e sem sacrifício. A luta pelo direito tem como objeto de estudo o direito subjetivo, que é a transfusão da regra abstrata para o direito concreto. E essa luta pelo direito subjetivo é quando o direito concreto é lesado, em todas as esferas está sujeito a isso. Mas independente de qual seja o objeto ou proporção da luta, todas essas lutas têm o mesmo interesse, que é o direito. Direito como uma luta. Jhering, ele deixa claro para a gente que esses termos na obra estão diretamente ligados, direito e luta, apesar de algumas pessoas não considerarem a ligação dos dois. Porém, qual o objetivo central do direito? É você alcançar a paz. E você não consegue alcançar essa paz sem a luta. Então, para você alcançar a paz que vem do direito, você precisa da luta. E Jhering deixa claro para a gente isso. O autor Jhering, ele contextualiza para a gente o caso de um litígio, onde tem o rico e o pobre na mesma ação. Onde o rico ele vai sacrificar, ele vai abrir mão da luta para obter a paz. Porque ele é rico, para ele independe, a paz vai vir sem a luta. Já o pobre, ele depende da luta.
Ele vai utilizar da luta para obter a paz. Ehring aponta que para sobreviver à sociedade, o homem tem que defender não somente a sua natureza física, mas também a moral. Defender um direito é conservar a própria moral. A defesa do direito varia de pessoa para pessoa, e é isso que a luta pelo direito nos mostra, que é um dever do interessado para consigo próprio. Ninguém compreende tão bem o interesse quanto o próprio interessado. No livro são abordados exemplos provando que é honra para um e não é para o outro, mas todos se sacrificam sem reserva e as consequências são absolutamente diferentes. Nesse sentido, nada mais fazem mais do que obrigação obedecer à lei particular de sua conservação moral. Para o militar, uma lesão na sua honra possui um elevado grau de sensibilidade, embora defender a honra seja um dever de todos, porque é, de certa forma, mais exigido ao militar. Porque para ele defender a honra é um alto nível de coragem pessoal, e ser corajoso é indispensável à sua posição. Ele não saberia lidar com tal humilhação. Se alguém lhe ofender, ele não vai se importar tanto quanto se ofender a sua moral. Já para o camponês, demonstra uma resistência extrema na defesa de sua propriedade, mas é um tanto quanto sensível no que se diz respeito à sua honra. O camponês, o seu trabalho e sua propriedade são sua honra. A profissão do camponês não lhe exige coragem e nem pulso firme, mas exige muito trabalho, e para ele o trabalho e a propriedade é a sua vida. O camponês lutará para defender a sua propriedade, tanto quanto o militar defenderia-se contra aquele que atingiu a sua honra. E sob o mesmo ponto de vista, temos o comerciante, que a manutenção do seu crédito é uma questão de vida. Se alguém lhe atingir por injúria, de alguma forma desse tipo, ele não vai se importar. Mas se alguém falar que ele está devendo e não está cumprindo com suas obrigações, para ele é como se estivesse ofendendo a honra dele. Ao citar os exemplos dos três, do camponês, do militar e do comerciante, fica clara a forma como cada um considera o que é justo e o que é injusto à sua particularidade. Mostra como a honra é afetada na existência de cada um, pois os seus valores estão interligados, sendo que as defesas de sua propriedade e sua personalidade estão relacionadas. Tanto quanto moral e honra, cada um tem um jeito de lidar com a situação. E eles buscam pelo seu direito quando isso é afetado. O sentimento jurídico, ele acontece quando a existência ela se sente ameaçada. Assim surge a luta pelo direito. A luta pelo direito, na maioria das vezes, acontece de forma brutal e violenta, mas também pode acontecer de uma forma branda diante de uma injustiça. A obra também aborda sobre o suicídio moral. O que é o suicídio moral? O suicídio moral é quando o indivíduo ele deixa de lutar pelos seus direitos, ele resolve abandoná-los. Mas no ponto de vista do direito, o indivíduo ele tem o direito de escolher entre lutar pelos seus direitos ou abandoná-los. Porém, Ehring, ele critica aqueles que deixam de lutar pelos seus direitos, pois a luta é a base do direito e do sentimento jurídico. É o que faz com que o indivíduo vá atrás dos seus interesses de direito e de justiça. O sentimento jurídico, ele se apresenta de diversas formas para diferentes indivíduos. Assim, cada um vai em busca do seu direito e de como são afetados. Uma classe ou um estado, ele vai em busca pelo seu direito de acordo com aquilo que pode afetá-los em sua vida. Essa ideia aplica-se no direito público e no direito privado. Acontece que o Estado, ele define as lesões aos seus institutos pelo direito criminal. Assim, cada estado ele penaliza de uma forma diferente o que é crime para ele e o que não é crime. Uns estados de uma forma mais severa, outros de uma forma mais branda. Um exemplo nos dias atuais é o crime de tráfico de drogas. Na Indonésia, esse crime ele é punido com a morte. Aqui no Brasil, esse crime ele é punido com a pena de reclusão de 5 a 15 anos ou de 500 a 1.500
de multa. Bom, pessoal, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem exemplos de que não é só nossos bens materiais que devem ser lutados, que a gente deve lutar por eles. A gente tem o exemplo da Lei 9.279, que trata da capacidade de produção da criatividade humana, e a Lei 9.609, que trata da proteção da propriedade intelectual de programa de computador. Ou seja, não é só os nossos bens materiais que merecem nossa luta. Também os nossos bens imateriais são motivos da nossa luta para que nosso direito seja preservado. Bom, pessoal, na conclusão do nosso trabalho, a gente obteve muito conhecimento e a gente mudou um pouco esse estigma de que um advogado ele deve só visar o lucro, os seus honorários. O nosso objetivo principal como jurista e como uma pessoa que vai exercer o direito, que vai lutar pelo direito, é exatamente lutar. Independente se vai trazer lucro ou não, mas o que importa é o direito ser resguardado independente da situação.